pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Eu sou a professora Lanelli e na aula de hoje nós vamos fazer um exercício de ligações parafusadas. Esse exercício foi tirado da apostila da UFV do professor José Luiz. Então vamos lá. O que esse exercício nos pede? Ele quer saber qual o número de parafusos necessários para fazer uma ligação parafusada. Quais foram os dados do problema? Ele nos disse que essa cantoneira aqui e essas chapas foram feitas do aço ASTM A36. Já os parafusos utilizados nessa união são parafusos do tipo feitos com aço ASTM A307 e ele nos disse que o diâmetro do parafuso é 5/8 de polegada. Ele também nos informou que os furos eles são padrão e as dimensões são dadas em milímetros, tudo bem? Ótimo. Então, vamos lá. Quais são as observações iniciais disso? Aqui ele tem essa cantoneira que está atuando, né, a uma força de 120 kN. Ele nos deu a espessura da nossa cantoneira e aí a gente vai determinar quantos parafusos nós vamos ter que colocar aqui nessa ligação para que essa ligação não rompa. Vamos lá. Antes de resolver isso, eu vou fazer só algumas observações iniciais que eu já fiz na aula passada, só porque é bom a gente partir do pressuposto sempre que essa é a primeira aula que você assiste. Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer no exercício desse, ao analisar, é saber esse parafuso aqui. Quantos planos de corte ele tem? São 1 ou 2 planos de corte. Primeiramente, o que é um plano de corte? O plano de corte seria um local, uma região do parafuso onde você tem uma maior probabilidade dele romper, dele sofrer esse cisalhamento. Então, vamos aqui. Se você tem um parafuso unindo duas placas, o que acontece? Qual vai ser o ponto onde ocorrerá a maior probabilidade de cisalhamento? Entre uma placa e outra. Então, aqui nós temos um plano de corte. Ok? Já nessa outra situação, quando você tem o parafuso unindo várias chapas aqui, deixa eu só apagar. Nessa outra situação, o que nós temos? Nós temos um parafuso unindo essas duas chapas aqui, e para isso você colocou duas chapas superior e inferior, tudo bem? Então, o que acontece nessa outra situação, que é a situação que a gente fez no exercício anterior aqui do nosso canal? Nesse caso, nós vamos ter um plano de corte, que seria entre essas duas chapas aqui, e um segundo plano de corte. Então, quando você tem essa composição, você tem dois planos de corte, tudo bem? Ótimo. Agora que eu já expliquei a diferença de um plano de corte e dois planos de corte, o que nós temos que fazer? Nós temos que ver o nosso exercício e perceber quantos planos de corte ele tem. Olha, esse parafuso aqui, ele está unindo duas chapas, então aqui você teria apenas um plano de corte, tudo bem? Ótimo. Então, essa é a primeira coisa que você vai fazer no seu exercício, saber quantos planos de corte ele tem. Outra observação, que eu vou falar rapidão, porque eu já disse isso no outro vídeo, são os nomes dos componentes do parafuso. Essa parte do parafuso em que você não vai rosquear, que você não tem uma rosca, você chama de fuste. Já essa região aqui, onde você tem a parte da rosca, você chama de porca. Ótimo? Ok. E a terceira observação, antes da gente começar a resolução do exercício, é o seguinte: quando você vai fazer uma ligação com um parafuso, é possível que o plano de corte, ou seja, a região onde pode acontecer ruptura, ela pode passar pela rosca ou não passar pela rosca. Quando ela passa pela rosca, nós colocamos a extensão N, e quando ela não passa, colocamos a extensão X. Tudo bem? O que acontece? E se, vamos supor, uma situação real, que você não saiba se vai passar ou não pela rosca, se vai ou não passar, o que acontece? É o caso do nosso exercício. Nesse exercício, ele não colocou nenhuma extensão aqui na frente do parafuso. O professor ele não nos informou se isso aqui é uma extensão N ou se isso aqui é uma extensão X. Olha, vamos pensar.
Se ele não falou nada sobre onde que vai passar o plano de corte, onde que vocês acham que é mais crítico? Passar o plano de corte aqui, pela região que tem a porca, ou passar o plano de corte aqui na região do fuste? Obviamente que essa região aqui, o parafuso ele tem uma área líquida menor. Portanto, passar o plano de corte pela região da porca é uma situação um pouco mais crítica. Então, todas as vezes que um exercício não falar nada, você vai considerar que o plano de corte passa pela rosca. Tudo bem? Ótimo. Então, já que a gente já fez todas essas observações, nós vamos agora para a solução do exercício, que vai ser bem rápida. Nessa solução do exercício, da mesma forma que nós fizemos na aula anterior, nós temos que determinar qual que vai ser a fórmula de cisalhamento que nós vamos utilizar. Na NBR 8800 de 2008, na página 77 ou 87, se você estiver mexendo no PDF, nós vamos ter essas duas fórmulas, essa fórmula e essa fórmula. E quando é que eu vou utilizar cada uma? Simples. Essa primeira fórmula, que aqui você tem um multiplicador 0,4, você vai utilizá-la quando você tiver o plano de corte passando pela rosca. Já essa segunda fórmula, em que o multiplicador é 0,5, você vai utilizar quando o plano de corte não passa pela rosca. E por que isso? Quando o plano de corte passa pela rosca, é uma situação mais crítica. Logo, você vai poder utilizar apenas 40% da resistência do parafuso. Já quando o plano de corte não passa pela rosca, você tem uma situação menos crítica e você consegue utilizar 50% da resistência do parafuso. Tudo bem? Então, basicamente, seria isso. Então, no nosso caso, como o exercício não nos falou nada, nós vamos utilizar a situação mais crítica, que seria essa, em que você consegue utilizar apenas 40% da resistência do parafuso, tudo bem? Então, nós vamos utilizar a primeira fórmula, que foi porque o plano de corte, nós considerando que ele passa pela rosca. Ótimo. A fórmula é essa aqui. Quais são os componentes dessa fórmula? 0,4, que significa que eu estou trabalhando com 40% da resistência do parafuso, vezes a área bruta do parafuso, vezes a tensão de ruptura, dividido por γ2. Tudo bem? Ótimo. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser determinar a área bruta do nosso parafuso, o que é muito simples. Vai ser π vezes diâmetro ao quadrado dividido por 4. Nosso parafuso, ele falou que era um parafuso de 5/8 de polegada, e isso corresponde a mais ou menos 1,59 centímetros. Então, substituindo isso aqui na fórmula, vai ser π vezes 1,59 ao quadrado dividido por 4. Isso tudo deu 1,98 centímetros quadrados. Então, nós já sabemos a área bruta do parafuso. Podemos, então, substituir aqui nessa fórmula. Quais são as únicas duas observações que eu vou fazer? Primeira observação que eu vou fazer vai ser em relação a esse γ2. Eu já falei isso em vários momentos, mas não custa falar novamente. Esse γ2, você encontra ele lá na página 23 da sua norma ou 33 se você tiver com o PDF aberto. Na maioria das vezes, nós vamos considerar uma combinação do tipo normal, e, para isso, o γ2 seria 1,35. Já esse FB aqui, que seria a tensão de ruptura desse parafuso, nós temos uma tabela na nossa norma, que é a tabela A3 do anexo A, que está lá na página 120. E o que nós temos nessa tabela? Para o aço desse parafuso que foi informado no exercício, que é o aço A307, o que nós teremos? Nós teremos aqui que para o aço ASTM A307, a tensão de ruptura é 415 megapascal, que seria a mesma coisa que 41,5 quilonewtons por centímetro quadrado. Para você transformar megapascal para quilonewton por centímetro quadrado, basta dividir por 10. Então, bora substituir aqui, vai ser 0,4, ou seja, 40% da resistência, vezes 1,98,
que é a área do parafuso, vezes 41,5, que é a tensão de ruptura do parafuso, isso tudo dividido por 1,35. E o que nós encontramos? Nós encontramos que esse parafuso ele vai resistir a uma tensão cisalhante de 24,35 kN sem romper, tudo bem? Então, essa é a máxima tensão de ruptura que esse parafuso suporta. Qual que é a outra coisa que você tem que analisar em uma ligação parafusada? Além do parafuso, é importante que você analise também a questão da chapa em si. Por quê? O parafuso ele pode sofrer cisalhamento, mas esse parafuso também ele tem um processo de esmagamento, tudo bem? Se pela primeira lei de Newton, para cada ação tem uma reação. Se a placa está esmagando o parafuso também está esmagando a placa. E nós temos que considerar quanto que essa placa aguenta desse esmagamento. Porque senão pode acontecer uma ruptura dessa placa que está unindo que os nossos parafusos estão unindo devido ao esmagamento, tudo bem? Devido a essa força de compressão que age sobre ele. Então, para que a gente consiga ver isso, nós temos, nós temos que analisar a pressão de contato entre os parafusos, tudo bem? Isso aqui também está na norma de vocês, aí no BR 8800, e o que ela fala? Ela fala o seguinte, que a força resistente de cálculo à pressão de contato entre os parafusos, já levando em conta o rasgamento entre furos consecutivos, ou entre um furo extremo e a borda, é dado por... Aqui nós vamos ter basicamente 3 fórmulas, fórmula 1, fórmula 2, fórmula 3. Qual que é a diferença? Nós temos esse primeiro grupo de fórmulas que estão aqui em A, que é para os furos considerado padrão, ou seja, 90% das situações da sua vida prática ou de engenheiro. Nós temos também o item B, que seria para os furos considerados alongados, tudo bem? No caso dos furos padrões, nós temos 2 divisões. A primeira fórmula aqui seria para uma situação em que a largura do furo é uma limitação de projeto. E nós temos também essa segunda fórmula, que seria quando a largura do furo não é uma limitação de projeto. Qual que, na opinião de vocês, dentre essas 3 fórmulas, seria a que vocês acham que vocês vão utilizar com maior frequência na sua vida profissional? Obviamente, em 90% das situações, vai ser essa primeira fórmula que você vai utilizar. E o que seria cada um desses termos, dessa fórmula? Esse LF aqui é a distância na direção da força entre a borda do furo e a borda de um furo adjacente, ou entre a borda do furo e uma borda livre dessa placa, tudo bem? Esse T é a espessura da parte que está sendo ligada. O FU aqui é a resistência à ruptura do aço. E o γ2 eu já falei para vocês que vale 1,35, tudo bem? Então, deixa eu apagar isso tudo e vamos começar a resolver utilizando essa fórmula. Então, nós já sabemos que nós vamos utilizar essa fórmula aqui, que é a primeira. E dito isso, vamos aqui analisar nosso exercício. Eu simplesmente copiei aquela fórmula aqui. Essa parte do exercício, o que vocês precisam entender? Que esse aqui é a maior força de compressão que essa chapa suporta. Só que eu tenho um valor limite. Esse valor que a gente vai calcular aqui tem que ser sempre menor ou igual a esse, que é o valor limite. Aí você me pergunta, mas Ilaunelli, e se o valor que eu encontrar nesse primeiro termo for maior que esse? Se esse termo aqui for maior que esse, você utiliza o menor valor sempre, tudo bem? Então, basicamente, é sempre você utilizar o menor desses 2 valores. E qual que é a marreta disso? A marreta disso é, esse FU aqui é sempre a tensão de escoamento da chapa. É a chapa que você está analisando. Na outra forma, nós utilizamos os dados do parafuso. Já aqui, nós vamos utilizar os dados da chapa. Ótimo? Então tá. Então, mas aqui nós temos um pequeno problema. O quê? Para calcular esse LF,
Esse LF nada mais é do que a distância da borda do parafuso até a borda da chapa. E qual que é o problema? No exercício que nós estamos resolvendo, esse dado não foi dado. Ou seja, ele não nos deu nenhuma distância. Porque nós estamos fazendo um dimensionamento como se fosse uma situação real, e nessa situação real, quem vai determinar essa distância é você, que é o engenheiro dessa obra, tudo bem? E o que acontece? Quando isso acontecer, ou seja, quando o desenho não fornecer as distâncias, o que você vai fazer? Você vai fazer? Nessa situação, você vai na tabela 14 da página 85, da sua norma da NBR 8800, tudo bem? Então, vamos lá. O que tem nessa página 85? Nessa página 85, ele nos diz o seguinte: para cada diâmetro de parafuso que você estiver utilizando na sua obra, ele te dá quanto em milímetro, ele te dá esse diâmetro do parafuso em polegada, ele te dá esse diâmetro do parafuso em milímetro, e ele fala o seguinte: ele fala para cada diâmetro qual que vai ser a distância que esse parafuso tem que estar de cada uma das bordas. Só que o que acontece? Para determinar essa distância, ele divide as placas em dois grupos. As chapas que são cortadas com serras ou tesouras e as chapas que são laminadas ou cortadas com maçarico. Tudo bem? O que acontece? Qual que vocês acham que é uma situação mais crítica, mais perigosa? Qual que vocês acham que vai te dar mais precisão? Você cortar uma chapa com serra ou tesoura, ou de forma laminada com maçarico. Obviamente, serra e tesoura vai te dar uma precisão menor. Portanto, o que acontece? Todas as vezes que na tabela 14 você não tiver informação, ou seja, você não souber se essa chapa que você vai utilizar, ela foi cortada com serra ou tesoura ou laminada no maçarico, você vai sempre considerar a pior situação, que seria cortar com tesoura ou maçarico, tudo bem? Então, nesse exercício, nós vamos considerar 29 milímetros ou 22 milímetros? Obviamente 29, que seria o valor que estaria mais a favor da segurança, tudo bem? Então, para calcular o nosso LF, vai ser simples. Olha aqui, eu sei que a distância do centro do furo padrão à borda, nós estamos adotando como 29. Então, olha, eu sei que a distância do centro disso aqui, bora só aumentar o nosso desenho aqui para ficar mais fácil. Acho que se eu aumentar um pouquinho, acho que vai ficar mais fácil. Então, vamos aumentar. Não deu para aumentar, mas vamos aqui. A distância daqui, do centro desse parafuso até a borda, nós estamos adotando como 29 milímetros. Ótimo. Então, essa distância aqui vai ser 29 milímetros. E o que acontece? Aqui nós temos também, outra coisa que você tem que levar em consideração é o diâmetro desse furo. O diâmetro desse furo todo aqui vai ser o diâmetro do parafuso mais 1,5, que equivale à folga. Então, dito isso, como vocês acham que a gente vai encontrar essa distância dele até a borda? Simples. Bora mostrar aqui que vai ficar mais fácil. Eu tenho aqui uma barra e eu tenho aqui um parafuso. Tudo bem? Ótimo. Eu sei o quê? Eu sei que a distância do centro aqui desse parafuso até aqui vale 29, tudo bem? E eu sei que o diâmetro desse parafuso aqui, o diâmetro desse furo, é igual a diâmetro do parafuso mais 1,5 de folga. Então, a distância daqui até aqui é simples, vai ser 29
que é a distância daqui até aqui, menos a metade do tamanho do furo que a gente fez para passar esse parafuso. Tudo bem? Então, vocês viram que vocês não precisam decorar fórmula alguma, você só precisa utilizar a lógica que vai dar para resolver o exercício. Então, o LF vai ser o quê? A distância do centro desse buraco feito de parafuso até a borda, menos a metade do orifício que você fez para a passagem do parafuso. Então, isso tudo aqui vai ser 21,75 milímetros, que é a mesma coisa que 1,175 centímetros. Tudo bem? Então, nós encontramos esse valor considerando essa distância mínima aqui, que é dado pela norma na tabela 14. Tudo bem? Ótimo. Então, qual que é o próximo passo agora que a gente precisa fazer para resolver o exercício? Aqui, para resolver o exercício, nós precisamos da tensão de ruptura do aço STM-A36, que é o aço que a gente utilizou para fazer essa chapa. Onde que você vai encontrar isso? Você vai encontrar isso na tabela 2, lá do anexo da sua norma. E lá nessa tabela 2, o que você tem? Você tem que ir para um aço do tipo aço carbono, para o A36, nós temos que a tensão de escoamento é 250 megapascal e a tensão de ruptura é 400 megapascal. Tudo bem? Ótimo. Então, agora nós podemos substituir tudo aqui. Vai ser 1,2 vezes o LF, que é a distância da borda do furo até a borda da chapa, T, que é a espessura dessa chapa, FU, que é a tensão de escoamento do material que é feito a chapa, dividido por γ2, que a gente já falou dele, que vale 1,35. Então, substituindo todos esses valores aqui, o que nós iremos encontrar? 49,49 kN. Já fazendo isso para a gente encontrar o valor limite, vai ser 2,4 vezes o diâmetro do parafuso, vezes T, que é a espessura da chapa, vezes FU, que é a tensão de ruptura, dividido por γ2, que eu já falei para vocês que vale 1,35. Substituindo tudo isso aqui, vocês vão encontrar 72,82, tudo bem? Uma única observação que eu quero fazer é em relação ao FU. O FU, como nós encontramos na tabela, para o aço A36, é 400 megapascal. Mas, para a resolução do exercício, você nunca vai utilizar em megapascal, você sempre vai transformar para quilonewtons por centímetro quadrado. Para transformar isso, basta dividir por 10. Então, é 40 quilonewtons por centímetro quadrado, que é o que a gente utilizou aqui na nossa fórmula, tudo bem? Ótimo. Então, agora nós já encontramos isso, nós já encontramos quanto que nossa placa ela resiste à compressão, que é 49,49. Nós encontramos também aqui atrás, deixa eu voltar, quanto que o nosso parafuso resiste, que é 24,35. Então, qual que vocês acham que vai ser o valor que a gente vai utilizar? Obviamente, o menor dos valores. Então, a força que cada parafuso vai resistir vai ser o menor dentre os valores que a gente calculou, que é 24,35. E qual que é a dica? A dica é o seguinte, geralmente, isso não é sempre, geralmente, o que vai limitar a resistência de uma ligação parafusada vai ser a resistência do parafuso, tudo bem? Então, se você quiser aumentar a resistência de uma ligação parafusada que você está tendo, a melhor forma que você pode fazer é aumentando a resistência do material de parafuso que você está utilizando na sua obra, tudo bem? Então, basicamente, agora, respondendo a pergunta do exercício, você pode finalmente dimensionar a ligação. E como é que vai ser esse dimensionamento da ligação? Vai ser N vezes a resistência de cada parafuso, o que cada parafuso resiste. Isso tem que ser maior do que a força que está solicitando essa ligação. Fazendo isso, o que nós vamos encontrar? A força que está solicitando essa ligação, aqui, ó, voltando, a força que estava solicitando essa ligação era 120 kN. Lembrando que esse 120 kN já é o ND, já é a força solicitante de cálculo.
ou seja, ela já foi feita uma combinação, ela já foi multiplicada pelos elementos de ponderação de combinação de forças, então ela já é a força solicitante de cálculo. Então, é 120 kN dividido pela resistência de cada um dos parafusos, que é 24,35. E assim você encontrou que você vai precisar de 4,93 parafusos para que essa ligação resista a essa força solicitante. Obviamente, não tem como você utilizar numa ligação 4,93 parafusos. Você vai arredondar isso sempre para cima e vai encontrar 5 parafusos. Então, nessa ligação suas aqui, dessa cantoneira, aqui está a sua cantoneira, ela vista de perfil, nós iríamos precisar de 1, 2, nós iríamos precisar de 1, 2, opa, 1, 2, 3, 4, 5 parafusos. Obviamente que eles estariam alinhados, cada um teria o mesmo tamanho, e não dessa forma meio desorganizada que eu fiz aqui. Mas seria basicamente isso. Nós iremos utilizar 5 parafusos para fazer a ligação dessa cantoneira, tudo bem? Então, era isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Caso vocês tenham gostado, deixe seu curtir, compartilhe com seus colegas de sala e até a próxima solução. Tchau, tchau, pessoal!